Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre a Constituição de 1824. Os componentes do grupo são Bruno, Hortência, Lorena, Luane, Samile e Santi. Agora temos o conceito de Constituição. Constituição é a lei maior de uma sociedade politicamente organizada. É o modo pelo qual se forma, se estabelece e organiza uma sociedade. O Brasil Império foi o período da história do Brasil que se iniciou com a independência, em 1822, e estendeu-se até 1889, quando a República foi proclamada. Neste período, o Brasil organizou-se politicamente como uma monarquia, sendo governado por um imperador, cujo poder era transmitido de maneira hereditária. O período imperial da nossa história iniciou-se logo após a independência do Brasil, declarada em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro realizou o Grito da Independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. O estopim que fez o Brasil independente de Portugal foi o desgaste da relação entre ambos, pois Portugal queria recolonizar o Brasil e impedir o desenvolvimento econômico que estava em curso. A partir daí, surgiu uma insatisfação dos brasileiros em relação a Portugal, dando início ao processo de independência do Brasil, liderado por Dom Pedro, nomeado por seu pai como regente do país. Daí em diante, o período imperial é dividido em 3 fases. A primeira fase é o primeiro reinado, que foi o período em que o país foi governado por Dom Pedro I, filho de Dom João VI, e regente do Brasil até sua independência. O primeiro reinado ficou marcado pelos atritos entre Dom Pedro I e grupos políticos do Brasil, como os liberais federalistas, que queriam uma maior liberdade econômica e mais poderes à burguesia. Deste modo, os federalistas quiseram descentralizar o poder, retirar do imperador e dar aos ministros que estivessem governando cada parte do Brasil. Já os liberais conservadores e absolutistas queriam a volta do Brasil colônia, ou pelo menos todo o poder ficasse na mão da corte. Esse grupo era composto por portugueses ou por pessoas ligadas à coroa portuguesa, que antes da independência possuíam poder e influência. E por último, os bonafácios, que ficavam entre os liberais federalistas e os conservadores absolutistas. Eles queriam o poder centralizado, mas não tanto quanto os absolutistas. Eles queriam também uma certa liberdade para a burguesia do Brasil. A Constituição de 1824 surgiu da necessidade de legitimar o novo império e de formalizar um equilíbrio entre as várias classes sociais que disputavam o poder político após o fim do regime português, especialmente os escravocratas, que temiam revoltas da população majoritariamente escrava, e os imigrantes ainda leais a Portugal, partido português. O imperador criou uma constituição como ele queria. Desse modo, ela era uma constituição outorgada e efetivada, sem participação popular e semi-rígida, possibilitava modificações em seu texto. A Constituição de 1824 é mais conhecida por sua peculiar divisão de poderes, com a inclusão do poder moderador entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. O título 8º da Constituição garantiu alguns direitos inalienáveis a todos que eram considerados cidadãos brasileiros, pessoa livre, natural ou naturalizada no Brasil. Direitos esses como a liberdade, a segurança pessoal e a propriedade. Já no âmbito religioso, ela estabeleceu o catolicismo como única religião oficial do Estado, havendo liberdade de culto a outras religiões somente no âmbito doméstico, ou seja, sem demonstrações em local público. O voto foi a tentativa de conferir um caráter popular à carta. Embora as eleições primárias fossem permitidas a qualquer cidadão, os eleitores de província deviam ser homens livres, sem antecedentes criminais e com renda anual superior a R$ 200 mil. Para candidatos a deputado, o valor subia para R$ 400 mil, com a exigência de seguir a religião oficial. Para senadores, cujo cargo seria vitalício, o valor era de R$ 800 mil, mais idade mínima de 40 anos.